E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre Paper Girls, a futura série da Amazon que eu acredito que vai ser a mistura perfeita entre Dark e Stranger Things. Sim, eu estou usando palavras fortes. Não, eu não me arrependo do que eu falei. Pra quem não conhece, Paper Girls é uma história em quadrinhos lançada pela Image Comics, que é escrita pelo Brian K. Vaughan, esse cara que já é super premiado por várias outras obras dele, como Y, O Último Homem, Runaways, Ex Machina e Saga. Além disso tudo, ele também já trabalhou em roteiros, escreveu inclusive pra Lost. Ou seja, o cara sabe trabalhar com o sem noção, com o criativo ali na medida da loucura. Esse quadrinho se tornou bastante popular nos Estados Unidos e agora vai ser adaptado pela Amazon. A gente já sabe que isso vai acontecer desde o ano de 2019, só que agora é oficial, começou a sair do papel. Quem vai escrever essa adaptação é a Stephanie Folsom, que já trabalhou no roteiro de nada menos que Toy Story 4 e que também está envolvida na série de Senhor dos Anéis da própria Amazon. E junto com ela, como co-showrunners aqui dessa produção, a gente tem o Christopher Cantwell e o Christopher C. Rogers. Eles já deram entrevistas falando que são fãs do material original, que querem fazer uma adaptação realmente assim, pauleira e que querem deixar isso completamente diferente de tudo que tem na TV hoje em dia. Que é bem difícil, mas ao mesmo tempo possível, mas ao mesmo tempo, se eles fizerem isso, vai ser bem polêmico, porque Paper Girls é um material original bem particular, digamos assim. Nessa história, a gente acompanha 4 meninas de 12 anos, que são a Erin, a KJ, a Mac e a Tiffany. Elas trabalham como entregadoras de jornal, né? Aquelas que eles chamam de Paper Girls, eu não sei se aqui chama jornaleiras. É aquelas crianças que andam em bicicleta e jogam o jornal assim na porta da galera. Eu não sei se aconteceu aqui. Se aconteceu, me falem aí nos comentários, porque eu, pessoalmente, nunca vi. Bom, mas elas fazem essas entregas aí de jornal e em 1988, na manhã pós-noite de Halloween, tipo, teve Halloween, todo mundo fantasiado na rua, caos, desordem e tal, e aí 4 e pouco da manhã elas acordam pra começar a fazer as entregas, né? Mas aí ainda tem muito louco na rua e elas resolvem que vão fazer essa entrega, fazer as rotas, né, juntas, porque aí seria um pouco mais seguro. E o que acontece no meio dessa rota é que elas acabam trombando com algumas pessoas estranhas e acabam se envolvendo em uma guerra entre facções rivais de viajantes no tempo. E aí, ao longo das 30 edições dessa história, a gente acompanha as meninas viajando entre várias épocas da humanidade, fazendo muitas coisas diferentes, estranhas, inclusive vivendo várias coisas bizarras que a gente também viveu aqui no mundo real, como a histeria coletiva, que foi o bug do milênio. Quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. O bug do milênio ameaça enlouquecer as máquinas quando chegar o ano novo. O Brasil está preparado para evitar o bug? Acredito que sim. Na verdade, eu acho que não tem nenhum jeito melhor de descrever essa história do que o próprio Cliff Chiang e o Brian K. Vaughan, que são os principais criadores aqui, falaram. Eles disseram que Paper Girls é uma mistura entre Conta Comigo e Guerra dos Mundos. Apesar de que a maioria das pessoas hoje em dia faz uma comparação muito clara entre essa história e Stranger Things. Mas é importante dizer que Paper Girls começou a ser lançado aí 1 ano antes da primeira temporada. Então sim, existe essa coincidência, sim, existem imagens similares, mas não é uma coisa baseada na outra. Mas o que é que a gente pode de fato esperar dessa história? Eu vou explicar aqui, mas é importante alertar que eu vou dar alguns pequenos spoilers do primeiro volume, ou seja, do primeiro encadernado de Paper Girls, esse aqui. Antes de tudo, já que a gente entrou aqui na área de mini spoilers, eu quero só dizer que vai ser muito curioso ver isso sendo adaptado pela Amazon e não pela Apple, porque durante toda essa história tem vários pequenos momentos que a gente vê maçãs ou então até a própria marca da Apple. Não porque essa história seja, patrocinada aí pelo Steve Jobs, não. A questão é que a figura da maçã é usada como um símbolo em vários momentos para representar o fruto do conhecimento, o fruto proibido, ou até um iPod mesmo, assim, mas é algo que se repete bastante. Eu não vejo como é que eles poderiam, por exemplo, substituir isso aí por um Alexa ou por algo que fizesse referência à própria Amazon. Seria muito estranho, não daria certo, eu espero que não façam isso. Tá, mas o que eu queria fazer, na verdade, era uma comparação bem clara, tanto com Stranger Things quanto com Dark, que eu citei pra vocês, porque sim, existem várias similaridades. Vamos começar com Stranger Things. Em ambas as histórias a gente acompanha um grupo de crianças nos anos 80 que tá em formação, né? Eles são pré-adolescentes, entrando ali naquela fase de maturidade, que a gente não pode nem chamar de maturidade porque
né? Hoje em dia o pessoal só amadurece depois dos 40, então coitados das crianças, não vou colocar essa pressão nelas. Andando de bicicleta por aí, vivendo altas aventuras, se envolvendo com coisas sobrenaturais, e também a gente tem muitos elementos de flashback, de nostalgia, né? Citação de filmes, músicas da época que deixam o nosso coraçãozinho palpitando. Mas pra mim, a parte mais legal pra falar sobre Paper Girls é justamente o que essa série tem de diferente de Stranger Things. Acho que uma coisa que todo mundo vai concordar é que Stranger Things idealiza profundamente tanto a infância quanto a época dos anos 80. Quando a gente fala de nostalgia, a gente lembra das coisas boas, das coisas divertidas, as coisas que a gente queria que tivessem hoje em dia, mas a verdade é que essas épocas elas não eram perfeitas, e eu acho que Paper Girls consegue capturar muito bem, de uma maneira muito honesta, esse espírito meio polêmico do que era viver e ser de fato uma criança dos anos 80. Eu acho que o maior exemplo disso é a personagem da Mac. Logo no primeiro volume, ela usa um xingamento homofóbico que deixou muita gente chocada e além disso, ela fuma o tempo inteiro, assim como várias pessoas fumavam o tempo inteiro nos anos 80. Era uma época onde homofobia, racismo, uma série de outras questões estavam muito mais sérias do que elas já são hoje em dia. A gente meio que esquece isso aí, porque a gente quer lembrar que tinha Goonies, né? Caraca, Goonies era massa. E muitas vezes as pessoas ficam chocadas quando lembram que... But the government and many courts routinely block citizenship for gays on the ground that homosexuals suffer from a mental defect defined in the law as psychopathic personality. Então sim, meio que é como Stranger Things, mas é como se fosse uma versão mais crua, mais violenta, mais sem filtro do que é a história que a gente acompanhou. No entanto, eu preciso dizer que eu não sei se vão ter coragem de fazer isso aí acontecer. Eu não sei se vão ter coragem de colocar uma criança, uma pré-adolescente fumando ou falando xingamentos que são, assim, realmente muito pesados. Eu não sei se eles vão querer fazer isso porque a gente sabe que afasta audiências, né? Enquanto Stranger Things é só agradável, é agradável pra todo mundo, é divertido, é massa, todo mundo quer assistir, né? Mas, e aqui são os spoilers que eu falei que eu ia contar do final do primeiro volume, uma das coisas que fazem essa história ser tão popular é o fato de as meninas encontrarem no futuro versões delas mesmas mais velhas. E é aí que mora a minha comparação dessa história aqui com Dark. Então, mais uma vez, vamos lá para as similaridades, tá? Existem facções rivais que estão ligadas em um plot de viagem no tempo, cada uma delas acha que a outra tem a solução errada e elas estão tentando fazer o seu plano funcionar ao mesmo tempo que estão sabotando os planos dos outros. E dentro disso tudo tem um grupo de jovens que vai viajar para outras épocas, encontrar versões deles mesmos mais velhos, e essas versões mais velhas muitas vezes vão estar ligadas a essa história inteira da guerra entre essas duas facções. Em Dark, todos os personagens, eles se encontram em idades diferentes, mas eles não têm tempo, ou então eles não têm condição de conversar um com o outro sobre coisas banais, digamos assim. Eles estão muito ocupados em salvar o mundo, em fazer aquela história inteira funcionar, né, em quebrar aquele ciclo, ou muitas vezes em enganar, manipular, né, fazer o caos aí na cabeça, coitados, da versão deles mais jovens. Porque o ponto principal de Dark é justamente esse conflito em larga escala por conta dessa viagem no tempo que acabou, né, criando várias timelines separadas, e Paper Girls é justamente o outro lado. Sim, existe essa grande guerra, sim, existe esse conflito com esses dois lados, existe uma confusão dos nossos personagens principais em tentar entender o que está acontecendo, em pegar pistas aqui e ali sobre o que é de fato essa guerra. Mas o central dessa história é a relação delas com esse mundo, com essas culturas, com a maneira como a humanidade funciona ao longo de vários milênios, com elas mesmas mais velhas e também com elas novas, assim, com elas como pessoas, a evolução delas como seres humanos. Então, quando alguma das protagonistas encontra uma versão mais velha dela, acontece algo similar ao que eu meio que imaginaria se eu encontrasse a Catiuxa do passado. Elas se impressionam com aquela versão mais adulta delas, se impressionam com o que é que elas fizeram, ao mesmo tempo a versão mais adulta delas fica achando que decepcionou, que se deixou levar, que não conseguiu realizar todos os sonhos, que não conseguiu realizar todos os objetivos, se preocupa assim, será que eu fiz tudo errado? Será que a criança que eu era nunca vai aceitar e nem ficar feliz com o adulto que hoje em dia eu sou? Eu, pelo menos, tenho certeza que se eu encontrasse o meu eu do passado, eu ia falar algumas coisas pra ela, assim, tenta não ser tão impaciente assim com as matérias da escola. Ou então eu ia tentar parar e deixar claro, assim, na cabeça dela de que as coisas horríveis que vão acontecer no colégio, às vezes que as pessoas vão te tratar mal, tudo isso vai passar e essas pessoas vão se tornar irrelevantes pro resto da sua vida. Não precisa se preocupar, isso é só uma fase, né? Coisas que às vezes a gente precisa
entender quando a gente é criança, mas que quando os nossos pais falam, a gente só pensa que eles não entendem. Mas se fosse uma versão de você mesmo mais velho, seria muito legal. E mesmo que tivesse acontecendo, cara, a Terceira Guerra Mundial, uma coisa que eu não posso desviar a minha atenção daquilo ali, eu tenho certeza que eu ia tirar 5, 10 minutos pra ter essa conversa, porque essa troca, ela é muito rara. E eu acho que ela é o ponto mais interessante da viagem no tempo para uma época que você esteja viva que eu consigo imaginar. Na verdade, toda essa guerra, esse conflito, vários detalhes disso aí ficam até em aberto. Tem muita coisa que não é explicada necessariamente, porque não é aquilo ali que a gente precisa entender, não é aquele ponto. É fascinante você pensar sobre a sua percepção do tempo e sobre como isso tá ligado à fase da vida em que você tá. Por exemplo, quando você tem 12 anos, você sente que tem todo o tempo do mundo pra tentar, errar, voltar atrás, tentar de novo. Mas aí, quando você cresce, o que acontece é que você não entende que passou tanto assim desde que você tinha 12 anos, parece que foi, sei lá, ontem. A sua situação emocional, ela não mudou tanto quanto você esperava que ela mudasse, você não compreende o mundo, você não se compreende, você não é capaz de tomar decisões com o nível de sobriedade que você achava que teria nessa época, quando você tinha 12 anos de idade. E também é um pouco assustador você imaginar que essas meninas podem descobrir o que pode acontecer com elas no futuro, e às vezes o futuro, ele não é tão legal assim quanto a gente imagina, né? Na verdade, eu acho que o ponto central dessa história aqui é que o futuro nunca é tão legal quanto a gente imagina. Assim como o passado também não é tão legal quanto a gente lembrava. Então essa história inteira sobre viagem no tempo, sobre coisas mirabolantes que sim, estão lá, são importantes, elas realmente acontecem, você fica às vezes sem compreender o que está acontecendo, é muito interessante, mas na minha cabeça pelo menos tudo ali está colocado para fazer a gente pensar em quem a gente é, em como a gente aproveita a nossa vida, como a gente aproveita as pessoas ao nosso redor e como realmente não vale a pena a gente ceder ao medo, à vergonha, ao orgulho, essas coisas que muitas vezes impedem a gente de tomar as decisões certas que vão fazer a gente aproveitar aquele momento específico, aquela hora, aquela fase da nossa vida, como se não houvesse amanhã, mas também como se não houvesse ontem. Eu acho que Paper Girls é uma história bastante leve, divertida, que sim, faz você pensar, faz você sentir, mas também faz você rir demais, faz você se envolver com cada um dos elementos daquele mundo fantástico e faz você pensar muito na sua própria vida. Eu acho que se a Amazon conseguir fazer essa adaptação da maneira como ela pode ser, sim, eu acho que tem potencial para ser um grande hit, para chamar bastante atenção, além da beleza, né, que pode ser cada um dos frames dessa série. Também essa é uma história que pode mexer com muita gente, então com certeza eu tô bastante ansiosa. Bom, eu vou ficando por aqui, não esquece de assinar o canal, se você quiser, apertar o sininho, deixar o seu like, mas a parte mais importante é deixar o seu comentário aqui embaixo, porque eu amo conversar com vocês, eu amo quando vocês conversam entre si, quando a gente tem esse diálogo legal sobre os vídeos aqui do canal, então é uma das coisas que me fazem aproveitar o meu momento atual, é conversar com vocês. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau! Eu vim aqui do futuro em relação à gravação, mas do passado em relação a quem tá assistindo. Enfim, não importa. Pra dizer que eu entrei em contato com a Devir, que é quem publica Paper Girls aqui no Brasil, e perguntar pra eles, né, quando é que eles iam lançar os próximos 2 volumes, porque eles só lançaram 1, 2, o 3 e o 4. E aí eles falaram que a previsão é até o final desse ano. Os links de compra de Paper Girls eu deixei todos na descrição. É isso.